Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Liquida Didasco falando. Essa é mais uma videoaula com aquelas grandes obras literárias brasileiras. Aqueles livros que são clássicos, sabe? É como se fosse uma música do estilo que você gosta, aquela clássica que faz uma sucessão, sabe? Ou então aquele artista que você gosta, que ele é um clássico também. Então aqui na literatura, nos livros, a gente vai tratar de mais uma das obras tão importantes ao longo do tempo. Para você ter ideia, ela tem mais de um século de escrita, quase 2 séculos na verdade, e mesmo assim a gente ainda tá falando dela e da sua importância dentro de vestibular. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2023 e tem mais ou menos aí uns 2 anos que ela foi obra obrigatória da UERJ. Isso aí, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi obra obrigatória, entende? Com certeza vão cair questões desse livro aí. Então já sabe, papel e caneta na mão, concentra aqui, cola o olho na minha aula que eu garanto que até o final dela você está dominando o livro. Bom, a nossa aula, pessoal, vai ser dividida em 3 partes, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a parte mais técnica da literatura. Qual que é o local, qual que é o tempo de publicação, qual que é o estilo de época, isso aí. Sabe estilo de época? É parnasianismo, romantismo, simbolismo, classicismo. Então, primeiro eu vou falar essas partes mais técnicas, que a sua professora de literatura vai pedir na prova, anote aí. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o enredo, isso aí, quais são as partes mais importantes, quais são, digamos, os fatos mais relevantes ali da obra que você tem que sair desse livro sabendo, entende? E por último, eu vou falar, digamos assim, qual que é a moral, né? Qual que é o tema? Será que esse livro ele vem falar de saúde, educação, desigualdade social, sustentabilidade, segurança? Qual que é a moral desse livro? Então a nossa aula vai ser dividida nessas 3 partes, ok? Bom, então vamos lá que eu vou para a primeira parte, anote aí por gentileza. Coração, Cabeça e Estômago é um livro de Camilo Castelo Branco, que ele escreveu lá em Portugal, isso aí. Ela é da segunda fase do romantismo de Portugal, porque assim, cada país, digamos que ele tem uma linha do tempo desses estilos de época, tá? Então lá em Portugal, em 1862, quando essa obra foi publicada, século XIX, lá era a segunda fase do romantismo, tá? A obra é toda em terceira pessoa, ou seja, eu conto a história de alguém, tá? Parte ela se passa em Sotelo, que digamos o território ali, a região onde o narrador nasceu, e a grande parte se passa em Lisboa, porque ele vai mudar de uma região para outra. Bom, então, espaço, tempo, local, estilo de época, foco narrativo anotado aí. Agora vamos para a nossa segunda parte, que é a historinha, tá? Pessoal, importantíssimo, olha só. Imagine que tem lá um personagem principal que ele faleceu, não aparece o nome dele na obra, tá? Mas um amigo dele acha uns folhetins, umas escritas que ele elaborou e que ele deixou lá guardada, e esse amigo agora vai publicar isso, esse amigo vai publicar esses folhetins com o argumento de que, o meu amigo, ele estava devendo, ele tinha uma dívida aí, ele faleceu, e eu vou publicar esses folhetins aqui para angariar dinheiro, né, para arrecadar dinheiro e pagar essa dívida dele. Então, você já entendeu que é uma história dentro da outra história. Por quê? Porque quando eu conto a sua história, na realidade, eu estou mudando um pouco o ponto de vista. Vai ter alguns momentos que ele vai ler, sabe? Ele vai ler esses folhetinhos, ele vai ler os folhetins e ele vai falar, não era bem isso não, meu amigo. A história é diferente, daí ele vai alterar o curso dessa história, entende? Por isso que é uma história dentro da história. No português, na gramática, a gente chama isso de metalinguagem. É quando um veículo tem a sua própria explicação de um veículo. Como assim, Pro? É como se eu estivesse aqui gravando um vídeo, explicando pra você como que eu gravo um vídeo, entende? Então é o vídeo dentro do próprio vídeo, tá? É como se eu só escrevesse pra você como que se elabora uma redação. Então é a escrita explicando a própria escrita. Fez um pouquinho de sentido? É como se você ligar agora o YouTube e aí aparece digamos, um YouTube, né? Um desenho do YouTube dentro dele e alguém ali explicando como que se grava, como que se faz as gravações no YouTube. Fez um pouco de sentido? Então é o veículo dentro do veículo, tudo bem? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa história. Agora vem a segunda parte da aula, então.
A nossa história é recheada de sátira e ironia, embora ela seja parte do romantismo, mas o mais interessante dessa obra, pessoal, é que ele vem criticando bastante o romantismo. Sabe aquela ideia de idealização da mulher, de que as mulheres são magras, brancas, essas mulheres são pálidas, têm olheiras, é fácil olhar no braço delas e você vê assim aquele braço fino, sabe, alguma coisa assim, saúde. Então ele vem, digamos aqui, criticar um pouco esse romantismo, que essa mulher precisa ser magra, bela, branca, entende aqui? Então é por isso que essa obra, olha só, o ponto mais importante da nossa aula tá aqui e lá na frente também, tá? Essa obra, ela é importantíssima porque quando se fala de romantismo, a gente sempre tem na ideia aqueles autores que idealizavam o amor, idealizavam a mulher. Era aquele amor que, olha, eu prefiro perder a vida do que não ficar com a minha amada. A minha amada é uma deusa, ela é a perfeição em pessoa. E aqui, o Camilo Castelo Branco vai falar, não é assim não, viu? Tanto que você vai perceber isso nessas histórias dele de amor aqui, alguns relacionamentos que ele vai criar ao longo do tempo, tá? Ah, agora eu entendi! Bom, agora sim vamos para as fases do livro, tá? O livro ele é dividido em 3 partes, porque, digamos, cada parte é como se fosse uma fase da vida. Tem o coração, que, digamos, é ali mais ou menos da infância e a jovialidade, quando a gente age por impulso, quando a gente é mais emocional, entende aqui? Então é o coração, e depois é a cabeça, que é a vida adulta, quando a gente já é mais racional. A gente já apanhou tanto na vida, já experienciou, já tem mais experiência, então a gente tá muito mais pela razão. Se você pegar um garotinho de 15 anos apaixonado e conversar com um cara de 35, 40 anos apaixonado, você vai perceber que as visões deles são diferentes. Um vai ser mais emoção, sabe? E o outro vai ser mais racional, tudo bem? E por último aí, né, a terceira fase da vida, que é quando a gente já tá na melhor idade, quando é idoso, é o prazer, que é o estômago. O prazer estômago para ele é a comida, pessoal. Exatamente. Para ele aqui o prazer da vida é comer. Acho que ele tá certo, né? Não? Bom, vamos voltar para cá. Então agora vem aqui para a primeira etapa, de 1844 a 1854. É o primeiro capítulo do livro, que é o coração. Aqui ele se apaixona por 7 mulheres, depois lá no final mais 2. Então no total são 9 mulheres. Olha só, cada paixão aí, ele vem fazendo uma crítica. Eu vou te falar o nome de cada uma rapidamente, vai dando pause, vai anotando, porque isso daí vai fazer diferença, tá? Primeiro, pessoal, tem a Leontina. A Leontina ela é órfã, mas ao longo do tempo ela se casa com o padrasto dela, isso aí, e depois ela se separa desse padrasto e daí ela vai ter um relacionamento com um vendedor de tecidos muito rico. É isso que fala, não fala se ela era apaixonada ou não pelo cara, só fala que ele era muito rico. Aqui já tem uma crítica, né? Ele tá falando dessa relação incestuosa entre pai e filha, entende? Quando há esse aproveitamento, digamos, de um adulto por parte desse imaginário aí romântico de uma garota, tudo bem? Bom, a segunda é a vizinha. Essa vizinha não tem nome. Olha só, a vizinha, ele se apaixona pela vizinha, ele nem conhece a vizinha direito, ele nem conversa com ela, ele nunca teve nenhum contato com ela, mas ele tem uma paixonite. Sabe quando, não sei se já teve aí, você observa alguém que você não tem contato, você não tem conversa, mas você fica apaixonado na pessoa só de observar? É isso aí. Passou um tempinho, né? Uma paixão bem superficial, aí depois ele vai e esquece ela, tá? Mas ele desenha ela como se ela fosse aquela idealização da mulher, lembra? A branca, magrinha, pálida, de olheiras, é essa daí, tá? Linda, 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 tudo bem? Depois vem a Catarina. A Catarina, pessoal, a Catarina aqui é uma questão de luxúria, tá? Ela é uma velha, ele não quer mais, ele não quer ficar com ela, ela é super apaixonada nele. No começo ele até queria, mas ele fica, sabe, daquele jeito, pô, ela é muito velha pra mim e tal, tem muito mais idade que eu. Aí depois ele se arrepende, por quê? Porque ela fica rica. Isso aí, ela fica rica. Você entende aqui a crítica, né? Quando ela era pobre e velha, ele não gostava dela, mas aí quando ela fica velha, mas rica, aí ele se arrepende, entende? Bom, o próximo é a Clotilde. A Clotilde, ele tá num cruzeiro, aí ele tá conversando, tem umas páginas que fala assim, que ele tá conversando com um amigo que ele fez no cruzeiro, sabe? E aí ele se apaixonou pela Clotilde, achou ela linda, linda, linda. E num dia, sabe quando você comenta com alguém ali que você acabou de conhecer, você fala, nossa, meu, que pessoa linda, hein? Nossa, né? Assim, como que pode ser bonita desse jeito?
né? Realmente não dá pra negar. Tô apaixonadaço. Lembra que aqui é a crítica ao romantismo, que você fica embebido dessa emoção aí de uma hora pra outra. E ele tá comentando. Aí o que o cara fala? O cara fala assim, é minha mulher. É minha mulher, ele falou, é isso mesmo. Aí ele, opa, desculpa, assim, você lendo ali, você até dá uma risadinha, né? Porque fala, caramba, imagina isso no dia a dia, né? Bom, e aí tem uma crítica também, né? Que é como se você se apaixonasse pela pessoa sem saber nada dela, entende? Você vê a pessoa na rua e fala, nossa, que linda. E na realidade a pessoa é casada, tem 5 filhos, você entende aqui a viagem? Tá noiva, vai casar daqui a um dia e você tá lá viajando na maionese, é mais ou menos isso. Depois tem a Dona Martinha. O que acontece com a Dona Martinha? A Dona Martinha, ele fica ali apaixonado por ela durante um tempinho, mas a Dona Martinha, depois de um tempo, ela se casa com um tio mais velho. Mais outra ideia de relação incestuosa entre a família. A gente ouve isso, assim, lê isso no livro e fala, nossa, cara, mais um. Mas, pessoal, na realidade, isso, e principalmente aqui na cultura brasileira, só a gente se atentar aos noticiários, se atentar ao nosso entorno, né? Até perguntar para os nossos avós, para os nossos bisavós, enfim, isso não era muito difícil antigamente não, tá? Hoje ainda se tem, né? Talvez aí, digamos, não é tão divulgado, ou talvez, digamos, tenha um olhar mais de vigilância da sociedade, mas ele está retratando uma verossemelhança da sociedade, você entende aqui? Por isso essa crítica, tá? Por isso essa crítica. Ele está dizendo que isso daí não tem nada de amor, olha só, não tem nada de amor, não tem nada de romântico. Depois ele vai se apaixonar pela Tupinho Ioiô, que é uma mulata negra, lindona, lindona, tá? Ela é uma criada da Dona Martinha, tá? Lembra da Dona Martinha lá, casou com o tio mais velho? Ele é uma criada dela. Só que ele acha ela linda, linda. Aí sabe quando que dá o estalo nele que ele cai desse cavalo aí branco aí, quando ele quer dessa paixão? É um dia que ele vai se encontrar com ela, ele tá lá, né, cheirando as mãos delas e achando ela linda, as mãos macias e tal, só que a mão dela tem cheiro de cebola. E daí ele se desapaixona. Você entende aqui? Que o amor romântico ele cai na primeira rotina? É mais ou menos isso, entende? A crítica. E por último aí, quer dizer, a sétima tem a Madame Elisée. A Madame Elisée, ela era uma francesa, só que ele não sabia falar francês. Ele chamou um amigo dele, que sabe falar francês, e fala, né, eu peço para ela chamar uma amiga, você vem comigo como amigo, você traduz aí, todo mundo fica junto e tudo bem. Aí eles foram se encontrar, tal, até deu certo o namorico do amigo dele com a amiga dela, tal, mas ele com a Madame Elisée não deu certo, digamos que ela era muito fina para ele, entende? Foi a primeira vez aqui que ele foi deixado de lado, ok? E por último tem as duas mulheres, né? Tem as duas mulheres, eu já falei de 7, vem essas outras duas, tá? Essas duas mulheres, ele chama a Paula, é uma mulher que o mundo ama, e a Marcolina é a mulher que o mundo despreza. Olha só, a Paula, a mulher que o mundo ama, é aquela que fica com todo mundo, só que ela é da classe alta, tá? Mulher que fica com todo mundo, que ela não tá nem aí mesmo não tá nem aí de tão falando dela. Ela achou interessante, ela achou bonito, ela quer se apaixona, ela vai lá e fica como ele tava se apaixonando, você entende aqui? Ela tá fazendo o papel dele. Só que ela é bem vista, bem quista, porque ela tem, digamos assim, um alto escalão na sociedade. E a Maria Marcolina não. Ela já é aquela feia que todo mundo despreza, ninguém quer ficar com ela, ela é feia, ela é pobre, só que ela quer ficar com todo mundo. Você entendeu aqui a crítica? E agora vem a segunda parte do livro, que é chamado Cabeça, é de 1855 a 1860, anote aí, que é aquela fase adulta. Aqui, pessoal, é como se ele falasse assim, nossa, tentar me apaixonar, tentar casar com alguém e ter uma vida feliz dessa forma, não deu muito certo. Viver as paixões, viver o coração, digamos, viver essa fase mais emocional e passional da vida não rolou, hein? Então agora eu vou pra parte racional, é isso aí. Eu vou focar em mim, vou focar na minha carreira, eu quero me tornar jornalista, eu quero me tornar ministro, eu vou fazer as minhas publicações daquele jeito também, tá? Irônica, sarcástica, com bastante crítica, vou fazer denúncias, e foi assim que ele seguiu, tá? Até que deu certo no começo, mas aí, pessoal, digamos que esse jornal dele aí, digamos que essas publicações, ele começou a receber bastante denúncias, bastante multas, porque digamos que ele estava numa sociedade ali, ele estava criticando a elite, e a elite não se critica. A elite, quando você critica ela, você, digamos, multado ali por questão de você está denegrindo uma reputação, você está caluniando, está defamando. E como muitas vezes ele não tinha prova do que ele estava falando, então ele caía nessa condição de ser multado. Tanto que, digamos assim, o ápice é quando tinha lá um advogado muito famoso da elite, né? Por isso que pega ali uma questão de um cargo social mais elevado na sociedade,
E esse advogado, o doutor Anselmo, ele tava pra casar, né? Ele tava noivo, tava pra casar, imagina aquela pompa toda dentro da sociedade, tá? Imagina quando, sabe, tem um casamento de alguém na sociedade que é muito famoso, enfim. Só que ele foi se encontrar com a Rita era amante dele, e caiu aí uma informação pro nosso personagem principal aqui, né, que agora é jornalista. E ele resolveu colocar isso no jornal. Pessoal, não deu muito certo, não rolou. Imagina, o advogado fez um auê na vida do nosso jornalista aqui, do nosso personagem principal, mas um auê, tanto que a multa era tão grande, a rechação foi tão grande, a ação judicial foi tão grande que ele teve que fechar o jornal. Acabou ali. Tipo, a fase, né, de racionalidade dele, a fase que ele priorizou a carreira foi muito curta, exatamente dessa forma. Digamos que foi só ele encontrar uma pessoa ali, sabe, mais difícil no caminho dele, que fez com que ele fechasse o jornal. E a última etapa, que é o estômago, é de 1860 a 1861, que é quando ele casa com a Tomásia. Casou com a Tomásia. Tomásia, olha só agora quem é a mulher. Tomásia já não é tão bonita assim. Entendeu a idealização da mulher como vai caindo? A Tomásia ela é bem sobrepeso, ela é bem gordinha, ela tá bem acima do peso. A Tomásia cozinha muito bem. Então aí, como aqui ele já tá nos prazeres da vida, ele, não quero mais saber de nada não, eu vou comer, tanto que ele engorda bastante, tá? Ele casa aqui, o motivo pelo qual ele falece é a saúde. Ele faleceu de problemas gastrointestinais, sabe? Porque ele comia muito, porque ele estava muito obeso, não cuidava da saúde. Digamos que ele levou a forra mesmo, como ele levava, né, todas as fases da vida dele, que ele ia ali priorizar alguma coisa, ele era bem incisivo, né, ele era bem, digamos, bem exagerado no que ele ia fazer. E daí, então, ele falece com problemas gastrointestinais. Você percebeu aqui as 3 fases? Você percebeu que cada fase, ele tem, como eu te falei, o seu exagero, e dentro desse exagero, ele paga por essa sua ironia, essa sua criticidade, esse seu sarcasmo, essa sua ideia de ser extremista e ir do 8 a 80, você entende aqui? Essa é a crítica dele, tá bom? Ele fala que os românticos, eles pagam por esse preço. Os românticos, eles saem da realidade e eles, digamos, ficam flutuando nas nuvens. E toda hora esses românticos estão caindo de alguma forma. Você entende aqui? Bom, pessoal, então agora eu vou para a última fase da nossa aula, que é a última etapa da nossa aula, que é quando eu falo para você qual que é a moral da história. Essa crítica, essa sátira ao romantismo, essa criticidade ao conservadorismo da época, vai anotando, tá? Essa hipocrisia dos intelectuais, dessa elite, né? Por exemplo, ele fez ali uma denúncia sobre a hipocrisia da vida desse doutor Anselmo, que era um advogado, né? Toda essa ideia de... É como se ele pegasse, sabe, a sujeira ali debaixo do tapete, ele levantasse o tapete e quisesse mostrar tudo isso para a sociedade. Na realidade, ele está criticando toda e qualquer idealização, entende? Toda e qualquer idealização para ele não rola. Para ele, uma forma de ele denunciar isso no livro era através da sua ironia, porque essa subjetividade que o romantismo aplica a tudo na vida, ela, digamos, que te tira dos pés no chão. Lembra que ele se apaixonou pela vizinha, que ele nem conhecia, nem sabia o nome? Lembra que ele achou a mulher linda lá e quando ele foi ver ela era casada? Lembra que quando ele foi ser jornalista, ele não entendeu a realidade ali que ele vivia, que tinha, digamos, algumas pessoas com mais poder dentro da sociedade, mais influentes, ele não podia criticar tanto assim? Você entende aqui que todos os momentos ele está falando, olha, quanto mais você se levantar e não tiver os pés no chão, mais alta vai ser a queda? Você entende aqui? Então essa criticidade, tá? Criticidade ao conservadorismo, à elite, criticidade aos intelectuais da época, e essa criticidade era sempre pegando na hipocrisia de todas as relações. Bom, pessoal, promessa cumprida, aula entregue aí. Depois desse vídeo, inscreve-se no meu canal, né? Imagina, de segunda a sexta-feira tem aula assim, organizada, simples, direta, objetiva, para você sair da minha aula e já ir fazendo aquela prova, já ir treinando no exercício, tá bom?
Se tiver algum outro livro que você gostaria também provar, faz um resumo aí, deixa ele bem simplificado pra gente, manda aqui que eu venho fazer na próxima aula, tá? Deixa aqui nos comentários. E claro, se esse conteúdo fez sentido pra você, se ele te ajudou, se ele facilitou a sua vida aí, compartilha conteúdo, compartilha informação para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que também tá precisando dar um up nos estudos, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Espero mesmo ter colaborado. Obrigada por hoje. Vai lá, gabarita essa prova.